de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bem, 7h16, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 2 de setembro, e vamos iniciar o nosso programa de hoje. Aliás, um grande abraço para você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN e também pelo NN Play. Uma pausa no Comando 91 para falar de futebol e destacar especialmente o futebol alagoano. Hoje, Alagoas, em atividade profissional, só tem o CRB. O CRB que vem decepcionando, inclusive. Perdeu mais uma no estádio Rei Pelé. E quem vai falar um pouco sobre isso, direto de Maceió, é o nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Amigos da NN do Jogo Rápido, uma ótima semana para todo mundo. Nós acompanhamos neste último final de semana mais um resultado negativo do CRB. Perdeu para o Avaí aqui no estádio Rei Pelé em Maceió pelo placar de 2-1 e agravou o seu quadro na classificação geral da Série B. O jejum de vitórias que a equipe vem tendo nesses últimos jogos também ampliou e sobrou para muitos atletas que têm serviços prestados pelo clube, como o próprio atacante Anselmo Ramon, que não foi poupado de críticas, de cobranças dos torcedores no de resgatar essa confiança dos torcedores. Tudo isso provocado lá atrás, com a análise que nós estamos fazendo sempre em nossas participações na programação esportiva aqui na NN, quando se utiliza o discurso de acesso. Coloca isso como uma obrigatoriedade para o CRB. O torcedor, ele espera exatamente que a equipe faça uma campanha consistente. Mas quando estamos escutando de formadores de opinião, de diretores, esse discurso, todos nós ficamos meio que pensativos para saber realmente na prática se isso é tão simples quando se propaga para os veículos de comunicação. E nós, como vetores dessa informação, precisamos ter também um papel importante no contraponto, em colocar que a Série B do Campeonato Brasileiro não é tão simples quanto se imagina, quanto se prega, quanto se coloca em discurso. O CRB viveu uma temporada assim muito positiva, porém quando estamos falando de Série B do Campeonato Brasileiro, o retrato da competição está aí. O CRB há 9 rodadas sem vencer nesta competição. Um grande abraço. Uma ótima sequência de Jogo Rápido dentro do Comando 91. À noite nós estaremos de volta ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN. A nossa participação no programa Futebol Show. Uma ótima semana a todos. Muito bem, 7h19, depois de toda a novela mexicana, fala de Daniel Paulista, o CRB entra em campo e perde mais uma vez. Inclusive, estava vendo alguns vídeos, o Anselmo Ramon discutindo com a torcida. Há uma informação, segundo o Alan Jones, que no vestiário ele discutiu com o Daniel Paulista, perdeu o pênalti, e aí a situação do CRB começa a se complicar. Mas como o Canhão disse, é muita bravata para pouco futebol dentro de campo. Eu falei sexta-feira, depois de tudo aquilo que aconteceu, que eu vou esperar 2 jogos do CRB e pelo menos mais uma derrota para ver se o Daniel Paulista fica ou não. Porque essa novela no meio de semana foi complicada, inclusive na tentativa de colocar a imprensa como culpada de uma situação que aconteceu. Mas vamos lá, é o CRB. Vamos falar agora de futebol dentro do giro do placar esportivo, claro, futebol em termos nacionais. Brasileirão da Série A, B, C e D. Na Série A, 25ª rodada, que começou lá no sábado, o Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1. Teve também o Botafogo vencendo por 2-0 a equipe do Fortaleza. Inclusive, o NN Play transmitiu esta partida. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-2 e chegou a estar perdendo por 2-0. O Atlético conseguiu essa virada. Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, Flamengo 1. O jogo na Neoquímica Arena. Faz tempo que o Pirulito não fala nada sobre o Flamengo, né? É algo estranho, inclusive, o que está acontecendo aqui na nossa rádio. Mas vamos lá. O Vascão da Massa venceu o Vitória por 1-0. Fluminense 2, São Paulo 0, Red Bull Bragantino 2, Bahia 1, teve o Internacional vencendo o Juventude por 3-1 e o Palmeiras que venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. A tabela de classificação, a zona de classificação para a Libertadores e a zona de rebaixamento.
Primeiro, Botafogo com 50 pontos. Segundo, Fortaleza com 48, que tem inclusive um jogo a menos. Terceiro, Palmeiras com 47. Quarto, o Flamengo com 44. Quinto, Cruzeiro com 41. Sexto, São Paulo também com 41. Essa a zona de classificação para a Libertadores e a pré-Libertadores. Já na zona de rebaixamento, o Corinthians é o primeiro dentro da zona, 17º colocado com 25 pontos. 18º, Vitória com 22. 19º, Cuiabá com 21. E o Atlético Goianiense é o último colocado com apenas 18 pontos. E sério, mas muito, muito, muito sério, candidato a cair para o Brasileirão da Série B. Falando em Série B agora, a 24ª rodada, onde nós tivemos o CRB perdendo para o Avaí por 2-1 no estádio Rei Pelé. O CRB, que tem 25 pontos, é o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento. Aliás, a sorte não, né? Porque o jogo vai acontecer hoje ainda. O Sport Ituano, se o Ituano vencer, ele chega a 25 pontos e ultrapassa o CRB, porque ele teria 7 vitórias, cada um tem 6. Ou seja, o CRB pode acabar a rodada na zona de rebaixamento no Brasileirão da Série B. Como eu disse, CRB que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 25 pontos e vive aí essa crise em meio ao Brasileirão da Série B. Já na Série C, a segunda fase, né, agora com grupos, Grupo B e Grupo C. No Grupo B, o Remo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, aliás, Botafogo da Paraíba, rapaz, por 2-1, e o Volta Redonda venceu São Bernardo por 3-1. No outro grupo, o Ipiranga empatou por 0-0 com a Ferroviária de Araraquara, e hoje a rodada se encerra com Londrina e Atlético. O jogo acontece lá no Estádio do Café. E tivemos as definições de quem subiu para a Série C, o jogo de volta das quartas de final. Brasiliense 1, Retrô 0. O Brasiliense devolveu o placar do primeiro jogo, só que nos pênaltis o Retrô venceu por 3-2 e enfim subiu para o Brasileirão da Série C. Quem também subiu foi Itabaiana, que empatou por 0-0 com o 13. O jogo aconteceu lá no Amigão. Primeiro jogo, Itabaiana lá no Etelvino Mendonça venceu por 3-1. Também está classificado. Aliás, conseguiu acesso. Inclusive tem um arapiraquense no Itabaiano, Pedro Henrique, que surgiu no Cruzeiro aqui de Arapiraca, tá no Itabaiana. Ele que é irmão do Henrique, que também é jogador de futebol, zagueiro Henrique, e o Pedrinho volante, inclusive, mas muito, muito bom de bola. Foi uma perda, meu irmão. Eu falei na época. Vocês estão perdendo um moleque muito fera. Pedrinho tá no Itabaiana. Conseguiu acesso aí para a Série C. Quem também subiu foi o Anápolis, que empatou por 3-3 contra o Iguatu, mas nos pênaltis venceu por 5-4. E o outro classificado para a Série C é o Maringá, que empatou em casa com a Inter de Limeira por 1-1, só que no primeiro jogo havia vencido por 1-0. Então, estão classificados, aliás, conseguiram acesso para a Série C 2025. Retrô, Itabaiana, Anápolis e o Maringá. O que chama a atenção é que 2 do grupo do Asa, Retrô e Itabaiana, conseguiram o acesso. Isso mostra o quanto, aquilo que a gente sempre fala aqui, o grupo que o Asa joga, aliás, dos nordestinos, especialmente, é um dos grupos mais difíceis que tem no Brasileirão da Série D. Então, 2, Retrô e Itabaiana, que estavam no grupo do Asa, conseguiram classificação. Aí eu tava vendo, assim, né? Eu ia ficar calado, mas eu vi hoje de manhã. Tipo, o torcedor do Asa querendo tirar a resenha do 13. Hein? Como? Ninguém subiu, irmão. E o 13 tirou o Asa. Como é que você vai rir de um time que não subiu e o seu também não subiu? Né? Enfim, já dizia Clevane Henrique. Bom dia pra você, até às 19 horas no Futebol Show. Que